E se tudo o que você acredita sobre poder, riqueza e inteligência estivesse errado, imagine um bilionário, dono de um império, que acredita estar no topo do mundo. Agora, imagine uma menina de 12 anos, filha da faxineira, que está prestes a destruir o mundo desse homem, usando apenas palavras. A história que você vai ouvir hoje não é sobre dinheiro, é sobre a batalha silenciosa que acontece todos os dias nos corredores do poder. Prepare-se, pois o que essa menina disse fez um dos homens mais poderosos do Brasil tremer na base. Aos 48 anos, Arthur Nogueira era a personificação do sucesso esculpido em arrogância. Do 305º andar de seu arranha-céu, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, ele não via a cidade, via seu tabuleiro de xadrez pessoal. Cada prédio, cada carro, cada pessoa se movendo como um ponto insignificante lá embaixo, era um lembrete de que ele estava no topo, literalmente acima de tudo e de todos. Seu império, a Nogueira Tech, uma gigante da tecnologia avaliada em quase 3 bilhões de reais, não era apenas um negócio. Era a arma com a qual ele subjugava o mundo. O escritório, com seu mármore italiano, obras de arte que valiam mais que apartamentos de luxo e uma vista panorâmica de tirar o fôlego, era menos um local de trabalho e mais um templo dedicado ao seu próprio ego. Mas a verdadeira fonte de seu prazer não vinha dos gráficos de lucro ou das capas de revista. Vinha do poder visceral de esmagar aqueles que ele considerava inferiores, um passatempo que ele cultivava com a precisão de um sociopata. Doutor Arthur! A voz trêmula de sua secretária soou pelo intercomunicador folheado a ouro. A senhora Cida e a filha dela chegaram para a limpeza. Um sorriso lento e predatório se formou nos lábios de Arthur. Mande entrar. Hoje o dia vai ser interessante. Há uma semana, ele vinha orquestrando seu pequeno teatro de humilhação. Uma herança de família lhe trouxera um manuscrito antigo, um compilado de textos em línguas que os mais renomados tradutores da USP e da Unicamp haviam declarado indecifráveis. Uma mistura bizarra de sânscrito, aramaico, dialetos africanos e símbolos que ninguém conseguia identificar. Para Arthur, o documento não tinha valor histórico, mas sim um imenso valor de entretenimento sádico. Era a isca perfeita. A porta de vidro fumê se abriu, revelando Cida, uma mulher de 42 anos, cujo rosto já carregava as marcas de uma vida de trabalho duro e pouca gentileza. Ela empurrava seu carrinho de limpeza, o companheiro silencioso de 6 anos de serviço naquele prédio. Logo atrás vinha sua filha, Luana. Aos 12 anos, Luana era um contraste gritante com o luxo opressor ao seu redor. Seu tênis surrado, embora limpo, denunciava anos de uso. O uniforme de sua escola pública na Zona Leste, remendado com um cuidado quase invisível, estava impecável. De sua mochila, presente de uma campanha de doação, saltavam livros grossos da biblioteca do bairro. Seus olhos, no entanto, eram o que mais se destacava. Eram grandes, castanhos e faiscavam com uma curiosidade que sua mãe, há muito tempo, havia aprendido a esconder sob um véu de submissão. Com licença, doutor Arthur, Cida murmurou, mantendo a cabeça baixa como um animal treinado que sabe seu lugar. Eu não sabia que o senhor estava em reunião. A Luana veio comigo hoje. A creche do bairro fechou por uma infestação de dengue. A gente volta depois. Não, de jeito nenhum, Arthur gargalhou, um som que ecoou como vidro quebrado. Fiquem, isso vai ser educativo. Ele se levantou, contornando sua mesa gigantesca como um tubarão que cerca sua presa. Ele saboreava o medo nos olhos de Cida e a confusão nos de Luana. Cida, diga à sua filha o que a mamãe faz para viver. Ela já sabe, senhor. Eu faço a limpeza dos escritórios. Cida respondeu, a voz quase um sussurro, suas mãos apertando o cabo do carrinho com uma força que deixava seus dedos brancos. Exato, a limpeza! Arthur aplaudiu com um sarcasmo cortante.
E me diga, qual o seu grau de instrução, Cida? Cida sentiu o rosto queimar. A humilhação era uma sensação familiar, mas nunca ficava mais fácil. Eu completei o ensino médio, senhor. O ensino médio? Só? Arthur explodiu em uma risada cruel. E aqui está sua filhinha, provavelmente destinada a herdar os mesmos genes de mediocridade. É o ciclo da vida, não é mesmo? Luana sentiu uma pontada no peito. Ela sabia que sua vida era diferente. Via os pais de seus colegas buscando-os em SUVs importados, enquanto ela pegava 2 ônibus e um trem com sua mãe. Mas nunca, em seus 12 anos, ela tinha visto alguém humilhar sua mãe com tanta crueldade e prazer. A raiva, uma emoção nova e quente, começou a borbulhar dentro dela. Arthur, percebendo a mudança sutil na expressão da menina, teve uma ideia que lhe pareceu genial. Luana, venha cá, quero te mostrar uma coisa. Luana olhou para a mãe, que a sentiu com um medo visível. A menina caminhou até a mesa, seus passos pequenos, mas firmes. Havia uma faísca de desafio em seu olhar que Arthur nunca vira em Cida. Olhe isso aqui. Ele empurrou o manuscrito antigo na direção dela. Os 5 maiores especialistas em línguas do país, todos com doutorado e pós-doutorado no exterior, não conseguem ler uma única palavra disso. São gênios, entende? Pessoas que estudaram a vida inteira. Luana olhou para os papéis. Seus olhos percorreram os caracteres estranhos, as escritas que pareciam dançar na página. Sabe o que isso significa? Arthur perguntou com um sorriso zombeteiro. Era uma pergunta retórica, uma armadilha para expor a ignorância da menina. Para sua surpresa, Luana não desviou o olhar. Ela estudou o documento com uma concentração desconcertante. Não, senhor, ela respondeu finalmente. Claro que não. Arthur rugiu de rir, batendo na mesa. Ele se virou para Cida, a voz pingando veneno. Está vendo, Cida? Sua filha é tão ignorante quanto os maiores doutores do país. A diferença é que eles são ricos e inteligentes, e ela... Bem, ela vai limpar o chão que eles pisam. A inteligência, minha cara, é herança. Cida mordeu o lábio para não chorar. Anos de insultos velados e olhares de desprezo haviam criado uma casca grossa. Mas ver sua filha no centro daquele espetáculo de crueldade era uma dor nova e insuportável. Ela via o rosto de Luana se transformar. A confusão dava lugar a uma indignação fria e calculada. Não por ela mesma, mas por sua mãe. A mulher que trabalhava 14 horas por dia, que nunca reclamava, que fazia mágica para que nunca faltasse comida na mesa ou livros em sua mochila. Chega de brincadeira, Arthur disse voltando para sua poltrona de couro. Cida pode começar a limpar. E você, menina, sente-se ali no canto e fique quieta. Com licença, senhor. A voz de Luana, clara e firme, cortou o ar. Arthur se virou, chocado com a audácia. O que foi, garota? Vai defender a mamãe? Luana caminhou até ele, seus passos ecoando no mármore com uma determinação que fez o bilionário se sentir desconfortável pela primeira vez. Ela parou diante dele e o olhou nos olhos. O senhor disse que os melhores tradutores não conseguem ler o documento. Exato. E daí? Ele respondeu irritado. E o senhor consegue ler? A pergunta o atingiu como um soco. Arthur gaguejou. Isso não vem ao caso. Eu não sou tradutor. Então o senhor também não consegue ler? Luana declarou com uma lógica simples e devastadora. Isso o torna menos inteligente que os doutores que também não conseguem? O rosto de Arthur ficou vermelho de raiva e, para seu horror, de vergonha. É diferente. Eu sou um empresário de sucesso. Eu valho bilhões. Mas isso o torna mais inteligente? Luana insistiu. Calma. Minha professora diz que inteligência não se mede com dinheiro, mas com o que você sabe e como você trata os outros. O silêncio na sala era pesado. Arthur estava desarmado. Aquela menina, com a lógica pura da infância, havia exposto a falha em seu argumento. Além disso,
Luana continuou, a voz ganhando força. O senhor presumiu que eu não conseguiria ler porque sou filha de uma faxineira. Mas o senhor nunca me perguntou quantos idiomas eu falo. Arthur sentiu um calafrio. Havia algo na forma como ela disse a última frase que o deixou com um mau pressentimento. E quantos idiomas você fala, por acaso? Ele perguntou, tentando soar debochado, mas sua voz saiu fraca. Luana o olhou diretamente nos olhos, com uma confiança que parecia vir de outro mundo. Eu falo 9 idiomas, ela disse. O que ela falou em seguida, no entanto, não foi em português. Foi em um mandarim perfeito, e as palavras que saíram de sua boca eram as mesmas do primeiro parágrafo do documento que estava sobre a mesa. O queixo de Arthur Nogueira caiu. O choque foi tão grande que ele sentiu o mundo girar. A filha da faxineira não apenas falava outros idiomas. Ela estava lendo o texto impossível. Se você gostou de como a história começou e quer saber como Luana adquiriu esse conhecimento e qual o segredo por trás do documento, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A vingança está apenas começando. O silêncio que se instalou na sala de Arthur Nogueira não era apenas ausência de som. Era um vácuo pesado, preenchido pelo eco das palavras em mandarim que ainda pairavam no ar. Arthur, o homem que construiu um império com base na intimidação e na certeza de sua própria superioridade, estava paralisado. Sua mente, acostumada a processar aquisições multibilionárias e estratégias de mercado complexas, simplesmente não conseguia computar o que acabara de acontecer. A menina de 12 anos, a filha da faxineira, não apenas o desafiou, ela o humilhou em um nível intelectual que ele jamais imaginara ser possível. O som que saíra de seus lábios não era o de uma criança recitando frases decoradas. Era a pronúncia de um erudito, com os tons e a cadência de quem compreende profundamente a alma de um idioma. Isso é impossível. Arthur gaguejou, a voz um fiapo, mal reconhecível. Toda a sua postura de predador havia desmoronado, substituída pela de um homem que acabara de ver um fantasma. Como você aprendeu isso? Luana o encarou com uma paciência que beirava a piedade, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Na biblioteca Mário de Andrade, no centro, ela respondeu agora em português. Eles têm cursos de idiomas gratuitos, todos os dias depois da aula. Também tem a internet, aplicativos, canais no YouTube. O conhecimento está por toda parte, senhor. Basta ter curiosidade. Cada palavra era um golpe suave, mas devastador no ego de Arthur. Ele pensou nos milhões que gastava em carros de luxo, em jantares em restaurantes com estrelas Michelin, em relógios que custavam o salário de Cida por uma década. Enquanto ele colecionava símbolos de status, aquela menina, em silêncio, acumulava um tesouro que ele jamais poderia comprar: o conhecimento. Cida, por sua vez, olhava para a filha como se a visse pela primeira vez. Ela sabia que Luana era dedicada, que passava horas na biblioteca do bairro e que sempre tirava as melhores notas. Mas 9 idiomas, ler um texto antigo, era como descobrir que a pequena planta que você regava todos os dias era, na verdade, uma sequoia gigante crescendo em segredo. Os professores são voluntários, Luana continuou, sua calma inabalável desconstruindo ainda mais o bilionário. O Sr. Chen, que é dono de uma pastelaria na Liberdade, me ensina mandarim às terças. O Sr. Khalil, que é motorista de aplicativo, me ajuda com o árabe às quintas. A dona Sofia, que faz salgados para festas, me ensina italiano aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm trabalhos que o senhor considera simples, mas que carregam mundos inteiros dentro delas. Arthur sentiu uma náusea subir pela garganta. Ele havia acabado de vislumbrar uma rede de sabedoria que operava bem debaixo de seu nariz, uma universidade invisível, formada por pessoas que ele descartaria como insignificantes, pessoas que ele humilhava diariamente com sua indiferença. Mas
Mas isso não significa que você possa ler um texto acadêmico complexo, Arthur argumentou, agarrando-se a um último fiapo de sua lógica arrogante. Falar um idioma do dia a dia não é o mesmo que decifrar um dialeto antigo. O senhor tem razão, Luana concordou, surpreendendo-o. É por isso que nos fins de semana eu pego o trem até a Barra Funda e vou para a Biblioteca Latino-Americana. Os bibliotecários me deixam usar a seção de línguas clássicas e linguística comparada. Eu venho estudando a evolução dos sistemas de escrita e a conexão entre as famílias de idiomas há 2 anos. É fascinante como tudo está conectado. A mandíbula de Arthur, que já estava frouxa, despencou. Aos 10 anos, enquanto as crianças de sua idade estavam preocupadas com jogos e desenhos, Luana havia iniciado por conta própria um estudo de nível de pós-graduação. 2 anos, ele sussurrou, a voz oca. Comecei quando minha mãe perdeu o segundo emprego e eu tive que voltar para a escola pública, Luana explicou, sem um pingo de autopiedade. As aulas eram mais fáceis, então me sobrava muito tempo. Decidi usá-lo para aprender o que realmente me interessava. Minha mãe sempre disse que a educação é a única riqueza que ninguém pode nos roubar. A frase atingiu Arthur com a força de um trem. Ele, que media a riqueza em ações e propriedades, percebeu que a mulher que limpava seu lixo era, em essência, mais rica do que ele. Ela havia dado à sua filha um tesouro de valor incalculável. Leia, Arthur ordenou, a voz rouca. Leia o resto. Luana pegou o manuscrito com um cuidado reverente. Seus olhos percorreram as páginas e, sem hesitar, ela continuou. Após o mandarim, sua voz mudou, adotando a melodia gutural do árabe clássico, fluindo com uma musicalidade que parecia antiga e sagrada. Arthur sentiu um arrepio. Aquilo não era uma performance, era uma canalização. Ela não estava apenas lendo palavras, estava dando voz a culturas, a histórias, a séculos de sabedoria. Cida levou as mãos ao peito, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eram lágrimas de choque, de medo, mas acima de tudo de um orgulho tão avassalador que quase a sufocava. Sua menina, sua pequena Luana, que fazia o dever de casa na mesa da cozinha enquanto ela preparava a janta, era um gênio. Um gênio que o mundo nunca teria conhecido se não fosse por aquele ato de crueldade. Luana passou para o 3º parágrafo e a sala se encheu com os sons do sânscrito, a língua ancestral da Índia. Sua voz adquiriu uma qualidade meditativa, quase um cântico. A cada novo idioma que ela dominava, aramaico, iorubá, quechua, a arrogância de Arthur se desfazia, substituída por uma humilhação profunda e transformadora. Seu castelo de certezas estava sendo demolido, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Quando terminou de ler o último parágrafo, Luana pousou o documento sobre a mesa. Ela ergueu o olhar e encarou Arthur. Pela primeira vez na vida dele, alguém o olhava de baixo para cima, mas o fazia de um patamar de superioridade intelectual tão vasto que ele se sentiu um anão. Quer que eu traduza o significado completo para o português, Dr. Arthur? Ela perguntou, com uma polidez que era, de alguma forma, a facada final. Arthur tentou falar, mas sua garganta estava seca. Um som estrangulado foi tudo o que conseguiu produzir. Seu rosto, antes vermelho de raiva, estava agora pálido como cera. Suor frio escorria por suas costas, apesar do ar-condicionado potente. Ele, Arthur Nogueira, o titã da Faria Lima, havia sido intelectualmente aniquilado por uma menina de 12 anos da Zona Leste. Filha, como? Cida sussurrou, aproximando-se e tocando o ombro de Luana, como se para se certificar de que ela era real. Luana sorriu para a mãe, um sorriso que continha uma sabedoria muito além de sua idade. Mãe, a senhora sempre me disse que o estudo era a única coisa que ninguém podia me tirar. Então eu decidi pegar todo o estudo que eu pudesse encontrar. As palavras, tão simples, foram como uma adaga no coração de Arthur.
Ele percebeu que aquela menina havia conquistado, com um cartão de biblioteca e uma conexão de internet pública, um império de conhecimento que seus bilhões jamais poderiam comprar. O que o documento diz? Arthur finalmente conseguiu perguntar, a voz fraca e trêmula. Luana endireitou a postura. A menina tímida que havia entrado naquela sala desaparecera, dando lugar a uma acadêmica que conhecia seu valor. O documento fala sobre a verdadeira natureza da riqueza e do poder. Ela começou, a voz clara e firme. Diz que a verdadeira sabedoria não mora em palácios de mármore, mas em corações humildes, que a riqueza real não se conta em moedas, mas na capacidade de enxergar a dignidade em cada ser humano. Cada frase era uma flecha apontada diretamente para a alma de Arthur. O manuscrito não era um quebra-cabeça linguístico. Era um espelho, refletindo a imagem grotesca do homem que ele havia se tornado. Diz que aquele que se julga superior por suas posses é, na verdade, o mais pobre de todos os homens, pois perdeu a capacidade de reconhecer a luz nos outros. Luana continuou, seus olhos fixos nos dele. O que mais? Arthur sussurrou, uma parte dele querendo que ela parasse, outra precisando desesperadamente ouvir o resto. Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar, mas da força para levantar os outros. E que, quando um homem poderoso finalmente percebe a cegueira em que viveu, cercado por uma sabedoria que ele sempre ignorou, esse é o momento de seu verdadeiro despertar, ou de sua condenação eterna. A sala mergulhou novamente em um silêncio profundo. Arthur Nogueira percebeu que não havia sido apenas derrotado. Ele havia sido julgado, e a sentença estava em suas mãos. A frase condenação eterna ecoou na mente de Arthur como o toque de um sino fúnebre. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu completamente nu, despojado da armadura de dinheiro e poder que usara por tanto tempo. Suas mãos, que assinavam contratos de milhões sem tremer, agora tremiam sobre a superfície fria de sua própria mesa. A menina à sua frente não era mais a filha da faxineira. Ela era um oráculo, uma juíza, um espelho brutal que refletia a pobreza de sua alma bilionária. Quem é você de verdade? Arthur sussurrou, a pergunta saindo quase como uma prece. Ele não estava mais perguntando sobre os idiomas ou os estudos. Ele estava perguntando sobre a essência daquela criatura extraordinária. Luana o olhou com uma expressão que misturava a compaixão de um sábio com a clareza de uma criança. Eu sou exatamente quem o senhor sempre viu, Dr. Arthur. Sou Luana, filha da Cida, aluna da Escola Municipal Carolina Maria de Jesus. E sou alguém que acredita que todo mundo merece respeito. Cada palavra simples era um prego no caixão de sua antiga visão de mundo. Ele havia julgado Cida por seu uniforme azul, sem nunca se perguntar que tipo de mulher, que tipo de mãe poderia criar uma filha assim. Ele havia equiparado pobreza material à pobreza de espírito, e a prova viva de seu erro estava bem ali, sentada em seu escritório de luxo. Cida, sentindo que o momento de confronto havia passado, colocou uma mão protetora no ombro da filha. Luana, vamos embora. Já está tarde, ela murmurou, a preocupação com as consequências daquele ato de desafio pesando em sua voz. Não! A palavra explodiu da boca de Arthur, tão alta e desesperada que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Por favor, não vão. Mãe e filha se viraram, chocadas. Em 6 anos, a palavra por favor nunca havia cruzado os lábios de Arthur Nogueira em direção a Cida. Ele não pedia, ele ordenava. Eu preciso entender, ele continuou, lutando com palavras que sua arrogância havia enferrujado. Como é possível? Como uma menina de 12 anos pode saber mais do que eu sobre tudo o que importa? Luana trocou um olhar com a mãe, que lhe deu um aceno quase imperceptível. Com uma dignidade impressionante, a menina caminhou até a cadeira de visitante e se sentou.
encarando o dono do império como uma igual. Eu não sei mais que o senhor sobre tudo, Dr. Arthur. Ela respondeu com uma honestidade cortante. O senhor sabe como construir empresas, como ler o mercado, como fazer dinheiro. Eu não sei nada disso. Ela fez uma pausa e Arthur sentiu o golpe que viria a seguir. Mas o senhor nunca se preocupou em aprender sobre respeito, sobre humildade, sobre enxergar a humanidade nas pessoas. E essas são as lições mais importantes. E você aprendeu? Ele perguntou, a voz baixa, rendida. Minha mãe me ensinou. Luana respondeu, olhando para Cida com um amor que iluminou a sala. Ela trabalha 14 horas por dia para que eu e meu irmão tenhamos uma vida digna. Ela nunca reclama, nunca fala mal de quem a trata mal. Ela sempre encontra um jeito de me ajudar com a lição, mesmo quando mal consegue ficar em pé de cansaço. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza é fazer os outros se sentirem valiosos. Me ensinou que inteligência sem bondade é só crueldade com um diploma. E me ensinou que não importa quão pouco a gente tenha, a gente sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era uma bofetada na cara de Arthur. Ele percebeu que Cida, a mulher que ele tratava como parte da mobília, era uma líder, uma filósofa que criava uma gigante em sua casa humilde na periferia, enquanto ele apenas acumulava coisas em sua mansão vazia. Mas eu construí tudo isso do zero. Ele protestou um último e fraco espasmo de seu antigo eu. E isso é impressionante, Luana concordou, desarmando-o. Mas a pergunta é, para quê? Para ajudar os outros? Para tornar o mundo melhor? Ou só para se sentir superior a pessoas como a minha mãe? A pergunta ficou suspensa no ar, letal. Arthur abriu a boca para se defender, mas a verdade o sufocou. Ele não tinha resposta. Eu não sei, ele admitiu, a voz quebrando com a confissão mais honesta que fizera em décadas. Essa é a diferença, Luana disse suavemente. O senhor nunca soube o porquê do seu império. Eu sempre sei o porquê de cada livro que leio, de cada idioma que aprendo. E qual é o seu porquê? Arthur perguntou, genuinamente curioso. Porque eu quero entender o mundo para poder ajudar a mudá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta de justiça, não de arrogância. E porque quero honrar o sacrifício da minha mãe, dando um propósito a tudo o que ela me permitiu aprender. Arthur sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Era a casca grossa de seu ego rachando sob o peso daquela verdade. Pela primeira vez, ele sentiu admiração, respeito por alguém que ele não podia comprar ou controlar. O que eu faço agora? Ele perguntou, a vulnerabilidade em sua voz chocando a si mesmo. Luana o estudou por um longo momento, avaliando sua sinceridade. Primeiro, ela disse, o senhor vai pedir desculpas à minha mãe. Não só por hoje, mas por 6 anos de invisibilidade. Arthur virou-se para Cida. Pela primeira vez, ele realmente a viu. Viu a força, a resiliência, a dignidade. Cida, ele começou, a voz embargada, me perdoe por todos esses anos, por tratá-la como se não fosse ninguém, por nunca ter perguntado seu nome completo, por nunca ter reconhecido sua humanidade e, principalmente, por humilhá-la na frente da sua filha. Cida prendeu a respiração. Aquele pedido de desculpas era mais inacreditável do que a tradução do manuscrito. Mas palavras não bastam. Luana interveio implacável. Mudança de verdade exige ação. Que tipo de ação? Arthur perguntou, pronto para qualquer coisa. Primeiro, minha mãe vai ter um emprego de verdade nesta empresa, com um salário que reflita o valor dela, não a função que ela exerce. Chega de limpar o chão de um homem que pode pagar por 100 como ela. Concordo, Arthur disse sem hesitar. Segundo, o senhor vai criar um fundo de bolsas de estudo para crianças como eu. Crianças de periferia, de escola pública, que só precisam de uma oportunidade. Concordo. Terceiro, Luana continuou, o senhor vai aprender um idioma novo, do zero,
para entender o que é ser um iniciante de novo, para sentir a humildade de não saber. Arthur piscou surpreso. Qual idioma? Um pequeno sorriso finalmente apareceu no rosto de Luana. Eu vou te ensinar mandarim, às terças, na biblioteca pública. A imagem de Arthur Nogueira, o bilionário da Faria Lima, sentado em uma mesa de plástico em uma biblioteca pública, era tão absurda que chegava a ser revolucionária. Mas, ao olhar para aquela menina extraordinária e sua mãe resiliente, ele soube que era exatamente o tipo de absurdo que sua vida precisava. Temos um acordo? Luana perguntou, estendendo sua mão pequena, mas firme, sobre a mesa de mármore. Arthur olhou para aquela mão. Apertá-la significava o fim do homem que ele era e o começo de alguém que ele nem sabia se poderia ser. Com uma determinação que não sentia há anos, ele tomou uma decisão baseada não em lucro, mas em esperança. Ele apertou a mão dela. Temos um acordo. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. A transformação havia começado. Um ano depois, Arthur Nogueira estava parado no mesmo lugar, o 35º andar de sua torre, na Faria Lima. Mas o espaço, assim como o homem, era irreconhecível. As paredes de mármore escuro que antes sufocavam o ambiente haviam sido substituídas por vidro, inundando a sala com a luz de São Paulo. As obras de arte caríssimas deram lugar a grandes fotografias em preto e branco. Retratos de jovens sorridentes em salas de aula, de adultos concentrados em cursos de capacitação, de famílias celebrando as primeiras formaturas. No centro, onde antes ficava a mesa intimidadora de Arthur, agora havia uma grande mesa redonda de madeira, um símbolo da nova era de colaboração. Aquela manhã era especial. Arthur havia convocado uma coletiva de imprensa para o anúncio mais importante de sua carreira. Não se tratava de uma fusão ou da abertura de capital, mas de algo que teria sido impensável um ano antes. Doutor Arthur, a voz calma e profissional de Cida, o tirou de seus pensamentos. Os jornalistas já chegaram. Os reitores das universidades parceiras também estão no auditório. Cida Duarte era a imagem da transformação. O uniforme de limpeza fora substituído por um terninho elegante que refletia sua posição como diretora executiva da recém-criada Fundação Nogueira. Mas a mudança mais profunda estava em sua postura. Ela não mais andava com a cabeça baixa, esperando ser invisível. Caminhava com a confiança de quem sabe que sua voz não apenas é ouvida, mas é essencial. E a Luana? Arthur perguntou, um sorriso se formando em seu rosto. Está no auditório, revisando o discurso dela pela 10ª vez. Cida respondeu, rindo. Acho que ela está mais nervosa que o senhor. Enquanto caminhavam pelo corredor, Arthur refletiu sobre o turbilhão que fora aquele ano. A Nogueira Tech havia sido eleita a empresa com a maior responsabilidade social do Brasil. A rotatividade de funcionários despencou e a produtividade, surpreendentemente, disparou. Mais importante, a empresa se tornara um polo de atração de talentos, não pelos salários, mas pela cultura de respeito e crescimento que Cida ajudara a implementar. No auditório, a atmosfera era elétrica. Não eram apenas repórteres e acadêmicos. As primeiras fileiras estavam repletas de estudantes bolsistas, pais emocionados, professores voluntários das bibliotecas e funcionários da empresa que haviam sido promovidos através de novos programas de capacitação. Era um ecossistema de esperança que nascera de uma única tarde de humilhação e redenção. Quando Arthur subiu ao palco, ele fez algo inesperado. Convidou Luana para se juntar a ele. Agora, com 13 anos, Luana havia crescido, não apenas em altura, mas em uma presença serena e poderosa. Senhoras e senhores, Arthur começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Há um ano, eu me considerava um dos homens mais ricos do Brasil. Eu estava errado. Eu era, sem saber, o mais pobre e miserável.
Então esta jovem extraordinária entrou na minha vida e me deu a lição mais valiosa de todas. Ele olhou para Luana. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que o verdadeiro poder não é sobre subjugar, mas sobre elevar. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia diversificada. Durante este ano aprendi que o talento está em toda parte, mas as oportunidades não. E é nosso dever, como sociedade, consertar isso. É por isso que hoje, com imenso orgulho, anuncio que metade da minha fortuna pessoal será transferida para a Fundação Luana Duarte, dedicada a financiar a educação e a dignidade em todo o Brasil. A ovação foi estrondosa, mas Arthur ergueu a mão. Mas o dinheiro é a parte menos importante. A verdadeira força por trás desta mudança tem nome e sobrenome. Quero que ouçam a pessoa que, aos 13 anos, entende mais sobre justiça social do que a maioria dos líderes mundiais. Com vocês, Luana Duarte. Luana se aproximou do microfone, sua calma silenciando o auditório. Obrigada, Arthur. Ela começou, chamando-o pelo primeiro nome em público pela primeira vez. Há um ano, eu só queria defender a dignidade da minha mãe. Aprendi que, quando defendemos a dignidade de uma pessoa, começamos a lutar pela dignidade de todas. Esta fundação não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre garantir que o CEP de uma criança não defina seu destino. É sobre construir um país onde o filho de uma faxineira pode ter as mesmas oportunidades que o filho de um bilionário, porque o conhecimento, como minha mãe sempre disse, é a única riqueza que ninguém pode nos roubar, e é a única riqueza que, quanto mais se divide, mais ela se multiplica. Quando ela terminou, o aplauso foi diferente. Não era apenas admiração, era o som da esperança se tornando realidade. Mais tarde, na sala agora iluminada, Arthur, Cida e Luana observavam o sol se pôr sobre São Paulo. Como você se sente? Cida perguntou a Arthur. Sinto que finalmente comecei a viver. Ele respondeu honestamente. Percebi que minha vida antiga não era vida, era apenas existência. Uma bolha de privilégio que me isolava de tudo o que realmente importa. Ele sorriu. E quer saber? Ajudar os outros é a coisa mais egoisticamente prazerosa que existe. A alegria de ver um jovem se formar, de ver uma família quebrar um ciclo de pobreza, nenhum negócio bilionário chega perto disso. Sabe qual é a parte mais incrível? Arthur disse, quebrando o silêncio confortável. É que isso é só o começo. O dinheiro da fundação vai mudar a vida de milhares. Mas essas pessoas vão mudar a vida de outras, e essas outras, de outras mais. O impacto vai se multiplicar por gerações. É como jogar uma pedrinha num lago, Luana observou, sábia como sempre. As ondas continuam se espalhando muito depois que a pedra já afundou. Exato. Arthur concordou, olhando para ela com um respeito infinito. E a pedrinha original foi uma menina de 12 anos que teve a coragem de dizer a verdade a um homem poderoso. Luana, você não mudou apenas a minha vida. Você mudou o curso de milhares de vidas que você nem conhece ainda. A transformação de Arthur Nogueira estava completa. Mas o legado de Luana Duarte estava apenas começando. E tudo porque, em um dia comum, uma menina extraordinária provou que a verdadeira grandeza não se impõe com arrogância, mas se inspira com dignidade. A história de Luana e Arthur nos mostra que uma única pessoa pode, sim, mudar o mundo. Se você acredita no poder da educação e da dignidade, compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem. Deixe seu comentário sobre o que você achou e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Juntos, podemos espalhar a mensagem de que a maior riqueza é aquela que investimos nos outros.